Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar dessa lua cheia que acontece no signo de Capricórnio, como também dois planetas grandões aí entrando em retrogradação. O primeiro é Netuno, o segundo é Saturno. Nós vamos falar sobre tudo isso agora nesse vídeo. E se você quiser entender todas essas vibrações para melhor aplicar aí na sua vida, fique comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vinda aqui no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também pela telinha do Google Meet para você estudar em tempo real ali no presencial online, interagindo comigo, com a turma, tirando as suas dúvidas, ou então na plataforma Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Inclusive, nós iniciamos novas turmas aqui, tanto do curso de tarô de astrologia, vou deixar o link aqui na descrição, nesse presencial online, e nós vamos iniciar o curso de estrelas fixas no próximo mês. Então, se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre estrelas fixas na astrologia, eu vou deixar um link aqui também de um vídeo para você se informar melhor e espero ter você ali na nossa próxima turma. Mas vamos direto ao conteúdo, porque hoje o vídeo está muito importante. Vamos começar falando então dessa lua cheia que aconteceu no dia 10 de julho, a 18 graus, do signo de Capricórnio. Ora, é importante lembrar que nós estamos na lunação canceriana. A lua nova aconteceu no signo de Câncer, então nós estamos experimentando aqui temáticas, cada um à sua maneira, mas relacionadas ou à casa, ou à família, parentes, questões domiciliares. Câncer, como é o primeiro signo de água do zodíaco, ele fala da maneira como nós nos envolvemos e como nós cuidamos daquilo que nos envolvemos. Então, uma alunação canceriana com certeza vem trazendo alguma experiência aí dentro desse campo. E agora, na lua cheia, que acontece em Capricórnio, a lua cheia é quando tudo isso alcança o seu ápice, o seu apogeu. É uma fase lunar relativa à colheita. Nós semeamos ali na lua nova e na lua cheia nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, é uma lua, sim, de colheita. E o que nós podemos colher numa lua cheia em Capricórnio? Ora, esse é um signo que está associado à responsabilidade, à disciplina, é tudo muito concreto, pé no chão. Capricórnio fala sobre trabalho, desenvolvimento de reputação social, profissional, portanto, fala de poder também. Então, o que nós podemos colher dessa lua cheia em Capricórnio, se plantamos ali a sementinha bem plantada, né? Com certeza, mais estabilidade, mais reconhecimento, talvez até mais projeção dentro da sua posição social, profissional, algo mais estruturado. O que você colhe numa lua cheia de Capricórnio, com certeza, fica por muito tempo aí na sua vida. Tá? Às vezes demora a vir, porque Capricórnio testa muita gente na paciência, né? Então, aquilo dali, inclusive, pode ser uma lua cheia que você vai ter que ter muita paciência para ver as coisas se concretizarem. Se você desiste antes da hora, pode ser que coloque tudo a perder. Então, um pouquinho de persistência é fundamental, né? Muitas vezes essa demora é para testar algumas virtudes aí, como entre elas a paciência, para ver se você tem o mérito de receber aquilo ou não. Então, um pouquinho de paciência faz com que as coisas fluam de uma forma melhor, tá? Mas para quem plantou essa sementinha lá na lua nova de uma forma muito positiva, sim. Pode colher mais estrutura, mais estabilidade, algo que aconteça que de repente pode te projetar um pouquinho mais, projetar a sua reputação, o seu status, te empoderar um pouco mais. Agora, aqueles que de repente não plantou bem, ou então foi um pouco relapso com algumas coisas, nessa lua cheia pode colher o aspecto negativo aí como uma necessidade de aprendizado do signo de Capricórnio, como por exemplo limitação, né? Às vezes as coisas ficam muito engessadas.
tá? Então isso é um momento de parar e pensar o que que eu fiz ou o que que eu não fiz que me levou para essa situação onde eu me sinto aprisionada, onde tudo é muito difícil, onde as coisas não andam, ficam meio atravancadas, né? E esse é um lado ruim do Capricórnio. É claro que os problemas são sinalizadores de algo que nós estamos fazendo errado ou de algo que nós estamos deixando de fazer. Então não entenda problemas da vida como uma punição do universo, porque não é por aí, tá? Mas eles são sinalizadores de como estamos colocando a nossa energia, como estamos nos colocando no mundo, né, para ter fluência ou não. No cenário social, nós podemos observar algumas questões com relação à autoridade. Seja uma pessoa exercendo a sua autoridade para tentar recobrar a ordem, porque Capricórnio é um signo de organização social, de gestão pública, então fala muito sobre política também. E então nós podemos ver no cenário social alguma autoridade, seja política, seja lá como for, né, exercendo ali a sua autoridade para tentar recobrar a ordem dentro de uma sociedade, ou então o contrário, de repente pessoas de autoridade que plantaram autoritarismo, imposição de poder, enfim, toda essa parte mais negativa relacionada à expressão do poder, colhendo aí também as suas mazelas, os seus karmas, né, por tantas coisas, por tanta imposição imputada à sociedade. Então, vamos ver como que isso vai se direcionar, porque independente de colhermos o positivo ou o negativo dessa lua cheia em Capricórnio, o importante é nós observarmos a nossa autorresponsabilidade nesse processo e não ficar condenando os astros, ou seja lá o que for, pela nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós entregamos no mundo. Então, se eu exerço o meu poder Capricórnio de uma forma negativa, quando vem a retaliação, quando vem a repressão, eu não posso culpar os astros, eu não posso culpar Deus e o mundo, né? Eu tenho que trazer essa autorresponsabilidade e questionar a maneira como eu exerço esse poder, percebe? É exatamente isso que nós seremos convidados aí nessa lua em Capricórnio, nessa lua cheia em Capricórnio. E, gente, não tem como não deixar de comentar que foi justamente nessa lua nova, nessa lunação canceriana, né, que veio à tona ali na lua crescente, já chegando aqui na lua cheia, aquele escândalo na internet, né, de uma família do Roberto Justus com uma criança, a filha dele, de 5 anos, se não me engano, a garota, segurando uma bolsa que custa muito. E isso foi um escândalo na internet, porque pessoas de um determinado nicho ideológico desejando a morte da criança, desejando decapitação, enfim, uma coisa horrenda. Então, sinceramente, é claro que câncer fala de família, câncer fala de filhos, fala de crianças, né. Então, eu acho que você desejar uma coisa tão nefasta para uma criança e para uma família dessa forma só escancara, o quanto a nossa sociedade está doente, o quanto que uma determinada ideologia fanática consegue levar uma cegueira ideológica tão absurda a ponto de das pessoas se colocarem com essa insanidade. E sinceramente eu espero que, algo aconteça, né, nesse país, no Brasil e no mundo, que traga um pouco mais de sanidade, um pouco mais de dignidade para as pessoas, porque quando uma ideologia chega nesse nível de cegueira e de fanatismo, realmente não tem o que agregar mais na sociedade. É muito importante repensar os valores. E por falar em repensar os valores, nós temos 2 retrógrados, porque sempre quando um planeta entra em retrogradação, ele começa a rever assuntos da sua energia. E nós temos 2 grandões aí entrando em retrogradação, um é Netuno e o outro é Saturno. Mas antes de eu falar deles, eu queria pedir para você, se esse vídeo está agregando algum valor para você, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários aqui também o que você está achando disso tudo, qual a sua opinião. Esse debate é muito importante para a gente enriquecer aqui essa temática, tá? E a nossa moeda de troca, eu entrego o conhecimento aqui para vocês e vocês trazem aí essa troca aqui com o vídeo, ok? Porque isso entende, o YouTube entende que esse vídeo é pertinente e começa a distribuir aí para outras pessoas, então conto com a sua colaboração. Bom, mas vamos começar a falar então do Netuno retrógrado,
tá? Ele iniciou a sua retrogradação no dia 5 de julho, a 2 graus e 11 minutos de Áries, e ele vai voltar para Peixes. Então, ele começa a sua retrogradação em Áries, a 2 graus e 11 minutos. No dia 23 de outubro, ele volta para o signo de Peixes, onde ele vai retrogradar no grau anarético, 29 graus, ali do signo de Peixes, e não vai passar disso, depois vai voltar para Áries. E ele fica retrógrado até o dia 10 de dezembro. Então, ou seja, durante praticamente todo o segundo semestre, nós teremos o Netuno retrógrado. E entenda que ele está retroagindo em conjunção com o Saturno. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa conjunção de Netuno com Saturno. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não assistiu, é muito importante que você assista, tá? Porque é uma grande marco de 2025 para você entender tudo que está acontecendo aqui nesse planetinha, inclusive no Brasil. Tá? Então é fundamental você assistir esse vídeo. Mas aqui eu quero falar da retrogradação. Então, o Netuno é o planeta que rege Peixes, o último signo do zodíaco, portanto, ele fala de processos de dissolução, tudo aquilo que chega numa finalização, por ser ele o regente do último signo do zodíaco, ele está falando de fechamento de ciclo, ele está falando de dissoluções, de finalizações, ele está falando também de espiritualidade, de sonhos, de ideais, de transcendência. Então, quando Netuno inicia seu movimento retrógrado, a primeira coisa que ele questiona, ainda mais no signo de Áries, que é a nossa diretriz, onde nós empregamos o nosso esforço e abrimos caminho na vida. Então, a primeira pergunta de um Netuno retrógrado em Áries para você é: você está empregando a sua iniciativa, o seu esforço, abrindo caminhos, numa frente que realmente tem a ver com o seu sonho, com aquilo que você de fato idealiza para a sua vida? Quando você se vê lá no futuro, é justamente nessa linha que você gostaria de estar lá na frente, né? Então, essa revisão com relação ao seu comportamento, a sua atitude, se realmente está alinhado com o seu propósito. O propósito é muito forte de Netuno, com os seus sonhos, né? Então, infelizmente, muitas pessoas, quando começam a fazer essa análise, percebe que não. Muitas vezes está empreendendo esforços para agradar A, B, C ou D, ou todo um sistema, né? Mas não construindo o seu sonho, não construindo aquilo que de fato é o seu propósito. E isso, gente, traz frustração. Isso traz depressão, traz angústia, traz ansiedade, porque a nível inconsciente a pessoa sabe que está perdendo tempo, né? Então, isso vem começa a pipocar várias doenças psicoemocionais, como depressão, síndrome do pânico, enfim, estresse e tantas coisas, né? Então, é muito importante a gente conseguir serenar a mente, serenar o coração e conseguir analisar qual é o nosso propósito, o nosso sonho, sem interferências do meio, do lado de fora. Saber escutar a verdade que vem de dentro do seu coração. Aproveita esse período aí no segundo semestre do Netuno retrógrado para você aprofundar em meditação, para você resgatar a sua espiritualidade, porque isso é uma das coisas também que o Netuno retrógrado pede. Você reavaliar se você tem colocado a sua espiritualidade num patamar importante, ou se você está numa senda espiritual compatível com a sua verdade, se está agregando valor mesmo, se está te ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Porque muitas vezes a pessoa fica ali numa senda espiritual que não está agregando nada, muitas vezes por apego, e acaba não evoluindo, né? Tá? Então, o Netuno retrógrado é excelente para você reavaliar se aquilo que você está desenvolvendo no campo espiritual realmente é interessante para você. Como também Netuno fala de ideologia, a gente acabou de falar, né, lá atrás de ideologia, entenda que Netuno, sim, ele vai trazer uma revisão nesse campo ideológico, e para isso ele vai escancarar muita coisa, porque Netuno é de escândalo, né, Netuno ele rege um escândalo também, então muitas coisas podem vir à tona, tá? Inclusive, como ele está retroagindo junto com Saturno, e Saturno fala de política, fala de gestão pública, gente, olha, se vocês já viram tudo que poderia vir à tona no sentido de escândalo, aguenta aí mais essa retrogradação, porque ainda tem muita coisa ainda para vir à tona,
tá? E é claro que isso tem por objetivo jogar mais lenha na fogueira? Claro que não. Na verdade, tem por objetivo as pessoas tomarem consciência do óbvio, né, do lógico, do real. Então, ou seja, tirar os óculos cor-de-rosa, já que Netuno fala de uma revisão de ideologias, então sim, tirar o óculos cor-de-rosa e enxergar as coisas como realmente são. Ao invés de você pensar com o coração, de uma maneira muito fanática, pensa com a lógica, analisando gráficos, comparando uma coisa com a outra, né, como que era antes, como que era agora de uma forma lógica, racional, óbvia. Então eu espero que ao final aí dessa retrogradação de Netuno e Saturno, que a nossa sociedade, de certa forma, desperte para algumas coisas, lógicas e óbvias, né, e resgatando um pouco aí da nossa sanidade, da nossa dignidade. Agora, é claro que Netuno também fala de marginalizados, tá, tanto de marginalização, no sentido de pessoas que cometem crimes, enfim, e tudo mais. Então a gente pode ter sim talvez até uma explosão disso, no sentido de que a sociedade precisa tomar consciência e rever como que nós estamos lidando com relação a essas situações marginais que vêm acontecendo aí na nossa sociedade. Será que estamos sendo muito permissivos, né? Ou será que precisamos ter, enquanto sociedade, uma posição mais definida, mais firme ou até mesmo mais rigorosa com relação a isso, né? Como também nós podemos observar muitas pessoas sendo marginalizadas, às vezes tendo até que se exilar. O exílio tem muito a ver também com peixes, né? Então muitas pessoas tendo que se exilar, seja por culpa, seja por uma injustiça também, né? Então muitas coisas ainda podem vir à baila aí nesse Netuno retrógrado, ok? Agora, entenda uma coisa, quando você não está, de boa com a energia de Netuno, né, o que que você sente? Primeiro você sente um certo caos na sua vida, né, parece que você está meio que perdido, sem saber para onde que você vai. Isso com certeza é uma falta de conexão com o seu propósito, com a sua essência mais profunda, com a sua espiritualidade, tá. Então isso dá uma sensação de que parece que nada faz sentido, e a pessoa se sente muito perdida, tá. Então, pensando nisso, nós criamos aqui no Instituto Dharma o curso de autodomínio, que é super interessante para pessoas que se sentem assim, ou que querem colocar mais ordem, mais organização nas suas vidas para conseguir se desenvolver melhor, seja no campo pessoal, social, profissional e espiritual, né. É um curso bem rápido, bem prático, com exercícios bem ali afiadinhos para você conseguir pegar esse autodomínio, né, aplicar na sua vida e ter um resultado incrível. Nós vamos abrir novas turmas agora em agosto, então fica de olho aí, porque as inscrições encerram rápido, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, e agora para encerrar, vamos falar da retrogradação de Saturno. Ele inicia o seu movimento retrógrado agora no dia 13 de julho, no primeiro grau, né, 1 grau e 56 minutos de Áries, ele vai voltar para Peixes em 2 de setembro e vai ficar no signo de Peixes retroagindo ali até o grau 25, no dia 28 de novembro, que é quando ele retoma a sua movimentação direta. Então, lembrando que Saturno é o planeta que está regendo essa lua crescente, essa lua cheia, né? Então, já falei um pouquinho da energia de Capricórnio lá atrás, mas Saturno, como regente de Capricórnio, ele fala sobre trabalho, status, reputação, poder. Então, Saturno, quando entra em retrogradação, ele vem questionando ou vem reavaliando tudo isso. A maneira como você exerce seu poder, a maneira como você tem direcionado o seu trabalho, a sua profissão. Será que de forma positiva? É muito comum a gente ver o Saturno retrógrado, quando Saturno entra retrógrado, pessoas fazendo revisão de carreira, né? Ou às vezes até mesmo pensando em mudar de carreira, mudar de nicho. Então, isso é muito comum, porque vem as reavaliações aí. Tá? Como também é interessante você reavaliar se você tem feito os esforços corretos para o desenvolvimento da sua reputação, do seu status, ok? Como que você vem exercendo o seu poder, como eu já falei.
Então é muito comum nós atrairmos determinadas situações que muitas vezes a gente pode interpretar como problema, mas na verdade é o universo mostrando ali: "Olha, é aqui que você tem que trabalhar", tá. Então é interessante a gente olhar por esse prisma também. Já no cenário social, como Saturno fala de política e gestão pública, pode ter certeza que muitas coisas vão pipocar aí também, né, a retrogradação de Saturno vai trazer uma reavaliação com relação à gestão pública, à política. Então pessoas que antes tinham uma determinada opinião, o véu vai caindo, né, gente. E as pessoas começam a ver aí o lógico, óbvio. E sim, isso pode acontecer aí dentro desse trânsito de retrogradação. É claro que como Saturno está retroagindo junto com o Netuno, como eu falei, muitos escândalos virão à tona, pode ter uma certa resistência nessa tentativa de enxergar o óbvio, mas a gente espera que isso daí realmente as pessoas acordem, despertem, que dessa forma polarizada como tá, a gente não vai para frente. Então é importante recobrar aqui o caminho do meio para que a gente possa evoluir como uma sociedade saudável. Assim espero. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.